história do povo judeu no tempo de Jesus Cristo. Essa é a obra magnífica que nós teremos o review hoje. Uma obra acadêmica de peso. São 4 volumes, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver os primeiros 2 volumes da série e está vindo o volume 3 e 4 aí. Mas espera o final que eu vou dizer se eu indico esse material para vocês. Será que é material bom? Será que não é material judaizante? Ah, pastor, eu não quero encrenca, eu não quero treta, eu quero ter material bíblico. Então vamos lá, vem comigo e vamos entender esse material. Esse material de autoria do Emil Schurer, História do Povo Judeu no Tempo de Jesus Cristo, tem como revisores Geza Vermes, Fergus Miller, Matthew Black e Pamela Vermes. Ou seja, é um time de peso que trabalha nessa obra. Isso daqui é uma obra para você ter na tua biblioteca e para você consultar, para você entender como era a civilização, ou seja, qual é a história. Com isso você vai chegar à conclusão dos aspectos culturais que Jesus estava inserido, pois ele era judeu. Ai, tem um monte de pessoas. Ai, mas você fala que ele estava inserido na cultura judaica, ele era judeu. Sim, Jesus era judeu. Não entra na conversa desses terroristas aí e fala que Jesus não era judeu. Entendeu? Não. Jesus era judeu. Tá bom? Então ele estava aqui neste local, ele estava inserido nessa cultura, sim. Tá bom? E essa obra é imprescindível para você entender tudo isso. Se você quer entender a fundo a história daquela época, é essa obra que você tem que ter. Bom, estou aqui, volume 1 e volume 2. O volume 1 ele é um pouquinho maior que o volume 2, tá? Aqui vocês viram que eu separei vários pontos para mostrar para vocês, porque se eu for mostrar tudo, pessoal, ô louco meu, aí não dá, né? Fica muita coisa. Então a gente tem uma encadernação simples, a primeira contracapa é papel, tá bom? É um papel offset muito bom. O papel é um papel amarelo que já é tradicional, entendeu? Nesse tipo de obra. Por quê? Porque é uma obra que vai ficar na tua biblioteca. Não é uma obra que você vai pôr debaixo do braço para desfilar, para levar na igreja, tá? Então, história do povo judeu no tempo de Jesus Cristo, 175 a.C. a 135 depois de Cristo. Aqui sobre a editora Academia Cristã, entenda que essa obra aqui ela é uma parceria da editora Academia Cristã e da Ebenezer, isso mesmo, a loja lá da Conde está lançando uma editora, nós teremos uma editora com material muito bom que está vindo aí para vocês. Isso daqui já é o piloto, já são as primeiras obras dessa editora, então você dá uma olhada aqui que vai vir coisa muito boa, né? Emil Schurer, História do Povo Judeu no Tempo de Jesus Cristo, edição revisada e dirigida por Geza Vermes, Fergus Miller e Matthew Black, com a colaboração de Pamela Vermes, volume 1, Fontes e o Marco Histórico, traduzido pelo Cláudio J. Rodrigues, São Paulo, 2023, Academia Cristã. Supervisão editorial, a diagramação, tradução, aqui a ficha catalográfica, História do Povo Judeu, tá? Essa daqui não mostra aqui qual edição é, tá? Então a gente tem um sumário bem detalhado, viu, pessoal? Ó, é um sumário bem detalhado mesmo. Então começa a apresentação à edição brasileira, prefácio e as abreviações, tá? Aí a gente vem aqui com o objetivo e o escopo dessa obra, e aí a gente vem o quê? Ciências auxiliares. Isso aqui, ó, é bibliografia. É a bibliografia das ciências auxiliares que trouxeram material para esse livro. Então nós temos aqui arqueologia, geografia, cronologia, numismática e epigrafia. Ou seja, a gente está vendo aqui que é um trabalho de pesquisa muito profundo para que essa obra existisse. Aí a gente vem as fontes, a explicação das fontes utilizadas nessa obra, até a gente chegar aqui, ó, no primeiro período, quando ele vai tratar do conteúdo da obra mesmo. Então, até a página 182 é onde ele vai te situar de onde ele tirou esse conhecimento e quem são as fontes. Tá bom? Então, bibliografia e fontes você vai ter aqui na página 182. É muito importante que você leia principalmente as fontes para você saber de onde veio. Então, primeiro período, de Antíoco Epífanes, a tomada de Jerusalém por Pompeu.
Então aí vem a primeira parte, tá vendo? Só que aí a gente vem no segundo período da tomada de Jerusalém por Pompeu até a guerra de Adriano, ó. E vem embora. É muito conteúdo, terminando no índice de autores citados, tá certo? Então é muito material. Apresentação e edição brasileira, ó. Maquiavel, numa carta escrita em 10 de dezembro de 1513, endereçada a Francisco Vettori, descreve sua jornada no exílio. O escritor divide seu dia entre um restaurante, no qual experimenta a companhia de pessoas simples, ouvindo muitas vezes palavras injuriosas, e a sua residência. Num certo ponto diz, ao entardecer, volto para casa e entro em meu escritório. E junto à porta tiro aquela veste cotidiana, cheia de lama e lodo, e coloco os panos régios e curiais, e revestido com condescendência entro nas antigas cortes dos antigos homens, onde sou por eles amorosamente recebido. Alimento-me daquela comida que é só minha e para a qual nasci. É assim que ele descreve as horas passadas em sua biblioteca, discutindo com homens ilustres, aprendendo com eles aquilo que de outra forma não teria podido conhecer. Aqui a gente vê um unzinho sobrescrito, que é o que? Machiavelli, Letteri, N. Letteri, Torino, 1984. Essa passagem da vida de Maquiavel serve de boa motivação para a obra que com alegria queremos apresentar. Trata-se de um clássico e, como tal, seu valor é confirmado através do tempo. Lê-la significa dialogar com homens ilustres, ter acesso à informação, às informações refinadas e, sobretudo, crescer no conhecimento da palavra. Quando Emil Schurer compôs a sua obra em 1874, pretendia que ela fosse uma espécie de manual de história do tempo do Novo Testamento. Na ocasião, o livro já continha cerca de 700 páginas e foi escrito em um único volume. O título original, Lehrbuch der Neutestamentlichen alemão. Nas edições sucessivas, a obra foi se ampliando e aquelas 700 páginas se tornaram 2.100 páginas. É desse tamanho de obra que a gente está falando aqui. E o volume único foi multiplicado por 3. Foi então que ela recebeu o título, eu não vou tentar ler, História do Povo Judeu no tempo de Jesus. Essa obra é uma das diversas que surgiram mais ou menos na mesma época e que se dedicavam ao estudo do judaísmo para uma melhor compreensão dos escritos do Novo Testamento. Particularmente no campo das igrejas reformadas, se desenvolvia a consciência acerca da necessidade de se explicar a origem das ideias do Novo Testamento a partir do substrato judaico. É o que fizeram Friedrich Greufer, Wilhelm Bosset, Oesterley, Box e ainda H.L. Streck e Billerbeck, tá? Então aqui vai ter toda uma pormenorização do material, prefácio, a obra, tá? Prestou serviços incalculáveis aos estudiosos por quase um século. Ela começou sua jornada tal. A forma e o título definitivos foram adquiridos na segunda edição, 1886-1890, seguida pela terceira e quarta, corrigidas e ampliadas em 1901, 1909. Os anos de 1885 e 1891, T.T. Clark publicaram uma versão em inglês da segunda edição alemã na Forage Theological Library, com o título A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ. Essa é a mesma editora que é responsável pela edição em inglês, na qual se baseia a presente tradução. Os diretores da obra estão muito agradecidos por sua disposição em empreendê-la e por sua paciência durante a longa fase de preparação. Tá bom? Vamos lá, vamos começar mostrando. Primeiro, a gente chega o objetivo e o escopo da obra, para que ela serve, aí começa uma bibliografia desse objetivo e escopo, ó. Aí a gente começa ciências auxiliares. A bibliografia geral citada no número 1 requer um suplemento. Esse capítulo consistirá em listas bibliográficas relacionadas às principais disciplinas auxiliares: arqueologia, geografia, cronologia, numismática e epigrafia. Por quê? O que é numismática? Dinheiro.
porque o dinheiro traz muitas vezes a efígie do governante. São importantes materiais históricos, são importantíssimos materiais históricos, tá bom? Então, cronologia, o estudo do tempo e assim por diante. Então, o que acontece? Nós temos a ciência principal, que é a história, e aqui as ciências auxiliares, que são aquelas que dão fomento, que ajudam a história. Aí vem bibliografia, principais periódicos, sobre arqueologia na região síria, sobre Jerusalém, sobre a vida dos judeus na Palestina bíblica e intertestamentárias, geografia. Aí vem bibliografia, obras descritivas, cronologia, numismática, moedas seleucidas, moedas das cidades fenícias e palestinas, Corpus Numorum Palestiniensium, moedas judaicas, epigrafias. As inscrições interessantes para a época que estamos relatando são de vários tipos, judaicas e não judaicas, palestinas e extra-palestinas, gregas, latinas, hebraicas e aramaicas. As inscrições gregas e latinas não judaicas da Palestina a áreas vizinhas são encontradas em Corpus Inscriptorium Graecarum III e Corpus Latinarium III. Inscrições não judaicas na região fenícia, inscrições gregas e latinas, tá bom? Então aqui nós temos tudo que foi utilizado nas ciências auxiliares. As principais fontes de informação sobre a vida intelectual e espiritual dos judeus durante o período em estudo são as produções literárias da época. Vamos estudá-las nos itens 32 e 34 do volume 3, ou seja, que nem foi lançado ainda. O Novo Testamento também faz parte dessa literatura, na medida em que deve sua origem a escritores judeus e está relacionado a temas do mesmo contexto. As fontes diretas são também moedas e inscrições cuja bibliografia foi indicada no item 2. No entanto, esses documentos não permitem, nem isolada, nem globalmente, escrever uma história do período intertestamentário. Essa tarefa só é possível pelos 2 livros de Macabeus e pelas obras de Joséfo, que relatam os principais acontecimentos e até alguns detalhes da história desse período. Essas obras constituem a fonte mais importante e quase exclusiva da história política judaica. Às vezes, sua contribuição pode ser complementada pelas obras gerais de historiadores gregos e romanos. Vários outros testemunhos indiretos da época sobre instituições e costumes são deduzidos da literatura rabínica, Mishnah, Talmud, e de diferentes documentos descobertos durante o último quarto de século no deserto da Judéia, entre Qumran e Massada. Apresentaremos o material correspondente sobre os seguintes títulos. E aí vai, tá? Então, os 2 livros de Macabeus. Aqui, ó, Joséfo. Aqui tem o nome dele em grego. Joséfo, cujas obras são... Quem não conhece Joséfo? Joséfo, cujas obras são a principal fonte para a época que estamos estudando aqui, refere-se em sua Vita e Guerra Judaica os seguintes fatos sobre si mesmo. Nasceu em Jerusalém no 1º ano do reinado de Calígula. Seu pai, chamado Matias, descendente de uma distinta família sacerdotal, cujos antepassados, segundo o próprio Joséfo, remontam à época de João Hircano. Um deles, também chamado Matias, casou-se com a filha do sumo sacerdote Jonatas, igual a Alexandre, Janeu. Quando jovem, recebeu uma cuidadosa educação religiosa e, aos 14 anos, distinguiu-se tanto por seu conhecimento da lei, que os sumos sacerdotes e notáveis da cidade foram a ele em busca de instrução, mas ele não ficou satisfeito e, quando tinha 16 anos de idade, visitou as escolas dos fariseus, saduceus e essênios. Sua sede de conhecimento mantinha-se viva, sua sede de conhecimento mantinha-se viva. Assim, ele foi ao deserto em busca de um eremita chamado Bano. Depois de passar 3 anos com ele, voltou a Jerusalém e aos 19 anos juntou-se aos fariseus. Aos 26, em 64 d.C., viajou a Roma para obter libertação de alguns sacerdotes próximos a ele, levados como prisioneiros por uma questão trivial. Graças aos bons ofícios e de um ator judeu chamado Alítiro,
conseguiu conquistar o favor da imperatriz Popeia e dessa forma cumprir seu propósito. Cheio de honrarias, voltou para a Judéia. Então aqui vai ter a história do Joséfo, tudo relacionado a ele, tudo relacionado à obra dele. Perceba que tem muita nota de rodapé aqui. Olha, Guerra Judaica. De Antíoco Epífanes, a tomada de Jerusalém por Pompeu. É a primeira parte, ó. Síria no último século do reino Seleucida. Tá? Bases da cronologia seleucida. Aqui uma introdução. Crise religiosa e o quê? Crise religiosa e o quê? Revolução, 175 a 164. Tomada de Jerusalém por Pompeu até a Guerra de Adriano, sempre com a bibliografia no início. A época de César, olha aqui, ó. Júlio César. Após a Batalha de Farsália, 9 de agosto de 48 a.C., César perseguiu Pompeu por mar a caminho do Egito. Chegou lá no início de outubro, logo após o assassinato de seu oponente, em 28 de setembro. Contrariando as expectativas, estava envolvido em uma guerra com o rei Ptolomeu, que o manteve ali por 9 meses. Sua partida não poderia ocorrer até o início de 47 a.C. Nessa data, ele partiu com grande pressa para a Ásia Menor, através da Síria, para lutar contra Farnaces, rei de Ponto. Parece que até essa data a Síria tinha ficado à margem da política de César, mas durante sua breve estada na região, de acordo com Cícero, né, então sempre vai ter referência de onde ele tirou a informação. Mas durante sua breve estada na região, de acordo com Cícero, né, César foi chamado em Antioquia em meados de julho de 47. César colocou os assuntos da Síria em ordem, nomeando governador a um de seus parentes. Júlio César, provavelmente na qualidade de proquestor pro praetore, muitas cidades sírias obtiveram valiosos privilégios de César, e por essa razão eles instituíram uma nova cronologia, a Era Caesariana. Tal é o caso de Anticóia, Gabala, Laodiceia. Aí vem Cecílio Baso, Antístio o Velho, Cássio Longino, Decídio Saxa, ou seja, vai contar a história de todos esses homens, olha. Por quê? Mas César não era romano? Era, mas eles eram os dominantes da Munácio Planco, o período do Império Otaviano Augusto, Vespasiano Agripa Tício. Aí vem Herodes o Grande. Vocês já ouviram falar desse homem, ele está na Bíblia, né? Fontes de biografia, tradições rabínicas, aqui um resumo cronológico. Conquista de Jerusalém, em 37, 36, Antônio concede a Cleópatra os territórios de Cálcis, Celecíria, a faixa costeira do Eleutério ao Egito. Em 36, Arcano II retorna do cativeiro entre os partas. 35, no início do ano, Aristóbulo III, irmão de Mariame, é nomeado sumo sacerdote por Herodes, por instigação de sua mãe Alexandra. No final do ano, por ordem de Herodes, Aristóbulo III perece afogado nos banhos de Jericó. Herodes, 35, 34. Herodes é chamado por Antônio a Laodiceia para responder sobre a morte de Aristóbulo, é absolvido graciosamente por Antônio. 34. José, o marido de Salomé, irmã de Herodes, é executado. Antônio concede a Cleópatra plantações de bálsamo perto de Jericó e algumas partes do território de Malco de Nabateia. E aí vai, ó, Cleópatra visita Herodes em Jerusalém. Vocês pararam para pensar nisso? Que Cleópatra, essa figura quase mítica que a gente conhece, chegou a visitar, né, o Herodes. Guerra de Herodes com os nabateus, terremoto na Palestina em 31, 25, Herodes envia 500 soldados à campanha de Hélio Galo, Samaria é reconstruída e nomeada como Sebaste, em honra a Augusto, ano de 25, 20, começa a construção, 20, Augusto chega a Síria e concede a Herodes o território de Zenodoro, Herodes vai para Roma com seus filhos para acusá-los diante do imperador. Herodes volta a mudar o testamento, nomeando a Arquelau como rei e a Antipas e Filipe como tetrarcas. Herodes morre 5 dias depois
após a execução de Antípatro. Meu Deus, cada nome abençoado, não? Da morte de Herodes o Grande a Agripa I. Os filhos de Herodes aqui são retratados. Ó, Herodes Antipas. Você vai ver muita coisa nas línguas originais, muita coisa em grego você vai ver aqui, porque tinha tudo a ver com a cultura da época, né? Então esse foi o volume 1. O volume 1 trata das pessoas. Agora o volume 2 ele é um pouco diferente em termos de conteúdo. Em termos de conteúdo, ó, a história do povo judeu no tempo de Jesus Cristo é volume 2. Tá? Um sumário também tão detalhado quanto o outro. Apresentação da edição brasileira. A gente tem no item 22 o panorama cultural, a população e os idiomas, a difusão do helenismo, o helenismo nas regiões não judias, o helenismo nas regiões judias, situação do judaísmo em relação ao paganismo. Recomendo a você, que é meu aluno, na nossa formação completa em teologia, para você entender qual era a linha que Jesus falava, qual era o papel do hebraico, do aramaico, do grego, em toda situação. Nesse panorama cultural da população e os idiomas, é que você vai encontrar muito material sobre isso, tá bom? Isso é dica para os alunos do seminário do Nascido de Novo. Sacerdócio do culto no templo, ó, apresentação à edição brasileira. Então aqui vai ter ó, o panorama cultural, né, população e idiomas que eu já falei, as instituições políticas, como era o governo, o sacerdócio e o culto do templo, o estudo da Torá, os fariseus e saduceus, escola e sinagoga, a vida e a lei, messianismo, os essênios. Aqui tem a comunidade de Qumran, de acordo com os manuscritos do Mar Morto. E aí vem, né, os terapeutas e o índice dos autores citados. Então, apresentação à edição brasileira. Eu já vou pular aqui para a gente ver o panorama cultural. Durante os períodos grego e romano, como nos séculos anteriores, a população da Palestina variou consideravelmente, tanto em número quanto em extensão, desde o início da época helenística até a ascensão dos macabeus. O elemento judeu regredia de modo contínuo, ao passo que o elemento grego avançava. Mas a revolta dos macabeus e suas consequências trouxeram consigo uma mudança notável. O judaísmo começou a ganhar terreno, tanto em densidade quanto em extensão. Consolidou-se internamente e estendeu suas fronteiras em quase todas as direções. Aqui a nota explicando de onde ele tirou isso. O início do período macabeu apenas na Judéia propriamente dita, ou seja, na região localizada ao sul de Samaria, havia uma população judia compacta. A área ocupada pelos judeus pode ser definida com precisão suficiente para os anos de 175 a 135 a.C. Os distritos mais ao norte, que mantinham relações culturais com Jerusalém, cuja população, consequentemente, era composta por judeus e não por samaritanos, eram de Lida, Ramataim e Efraim. Do ponto de vista político, eles pertenceram até 145 a.C. à província de Samaria, mas nessa data foram concedidos por Demétrio II ao sumo sacerdote dos judeus, Jonatas, porque, como claramente se vê, suas populações ofereciam sacrifícios em Jerusalém. 1 Macabeus 11:34. Entendem por que eu digo que o livro dos Macabeus tem um valor, mas é um valor histórico, para estudar a história? Então esse é um ponto importante para vocês entenderem. Os livros deuterocanônicos de Macabeus, eles têm valor histórico, para você aprender a história, para você aprender o que aconteceu. Tá bom? Então esse é o ponto. Não são palavra de Deus. 3. O grande Sinédrio de Jerusalém. A história do Sinédrio. A composição do Sinédrio. Competências do Sinédrio. Local e momento das sessões. Processo judicial. Aí vem o sumo sacerdote, a bibliografia. O sumo sacerdote. A característica mais proeminente da Constituição judaica no período pós-exílico consiste em que o sumo sacerdote também era o chefe político da nação. No início do domínio persa, ainda não era assim, segundo o Wellhausen, tá? Mas desde a metade desse período até o domínio herodiano, essa situação prevaleceu. Os sumos sacerdotes dos tempos
pré-Macabeu e Asmoneu não eram apenas sacerdotes, mas também príncipes. E embora seu poder tenha sido reduzido por um lado pelos dominadores gregos e por outro pela intervenção da Gerousia judaica, também foi confirmado pelo princípio do seu caráter vitalício e pela lei de herança. O sacerdócio real dos posteriores Asmoneus representa o ápice do poder sacerdotal. Aí o 2 sobrescrito aqui, ó. Também nos países vizinhos da Palestina são atestados os sacerdotes que ao mesmo tempo eram reis ou príncipes. Em uma inscrição que exibe seu sarcófago descoberto em 1887 e datado de cerca de 300 a.C., Tabnit, rei de Sidom, apresenta-se da seguinte forma: eu, Tabnit, sacerdote de Astarte, filho de Esmunazar, rei dos Sidônios. Quais foram os sumos sacerdotes nomeados por Herodes o Grande? Anael, Aristóbulo III, Jesus, filho de Fiabe. Não é o Jesus Cristo, nosso Salvador, tá? Simão, filho de Boetos, Matias, filho de Teófilo, José, filho de Elém, e Ioazar, filho de Boetos, nomeados por Arquelau, Eleazar, filho de Boetos, Jesus, filho de Sé, nomeados por Quirino, Ananias ou Anás, filho de Sete. Lembra o sumo sacerdote Anás? Nomeados por Valério Grato, Ismael, filho de Fabe, Eleazar, filho de Anás, Simeão, filho de Camit, José, de sobrenome Caifás, o sacerdote Caifás. José era genro de Anás, igual a Ananias. Aqui fala sobre o epíteto, tá? Caifás. Então, José, ou seja, Caifás, era genro de Anás, por isso que ele se chamava Ananias. Então, se eu te chamar de Ananias, você é genro de Anás. Nomeado por Vitélio, aí vem, também por Agripa. Então tem toda a linhagem aqui explicando. Sacerdócio como classe. Aí a gente pula até os fariseus e saduceus, ó. Os dados de Joséfo, em grego, tá bom? Se você já passou, você que é nosso aluno na formação completa em teologia, se você já passou pelo grego, você vai conseguir estudar isso aqui. Dados da Mishnah, fariseus e saduceus. Os fariseus, aqui vai explicar detalhadamente sobre os fariseus. Quero ver essa obra aqui na bibliografia dos alunos que respondem as questões. Os saduceus, ó, fariseus, saduceus, a escola e a sinagoga. Aí a gente vem para os essênios no final. Segregada da corrente principal da vida judaica na Palestina, do tempo de Jesus, havia uma comunidade religiosa que, embora estabelecida em solo judaico, diferia marcadamente do judaísmo tradicional em muitos pontos. Não teve influência determinante no desenvolvimento da vida nacional, mas não deixou de chamar a atenção como um problema especial na história do povo judeu durante o período intertestamentário. Segundo o exemplo de Joséfo, é costume colocar essa comunidade de essênios ou esseanos ao lado dos fariseus e saduceus como uma terceira seita judaica. Mas nem é preciso dizer que esse é um fenômeno completamente diferente. Enquanto os fariseus e saduceus formavam dois grandes partidos políticos, os essênios, apesar de suas origens em parte pelo menos políticas, quando constituídos como um grupo totalmente desenvolvido, assemelhasse bastante a uma ordem monástica. Muitos dos dados que temos sobre eles são desconcertantes. Para começar, seu próprio nome é obscuro. Para Plínio, trata-se de essênio, enquanto em Filo sempre aparece, não aparece como essênio. Os essênios, de acordo com Filo, Joséfo e Plínio, organização da comunidade, ética, usos e costumes, a continuidade de Qumran e os essênios, a comunidade de Qumran e os essênios, a origens e história dos essênios, os terapeutas, relato de Filo. Então esse aqui, pessoal, é o volume 2. Esse daqui são os 2 volumes que nós já temos. Recomendo que você busque esse material e compre esse material. Esse material tem um preço especial lá no próprio site da Ebenezer, Tenda Gospel, tá? Você vai encontrar esse material num preço muito especial pela qualidade, pelo conteúdo de material. E se prepare porque está vindo aí o volume 3 e volume 4. Se o volume 2,
1 e 2, você viu a magnificitude, como é maravilhoso, imagina os próximos volumes. Não se esqueçam de entrar no nosso grupo de indicação, porque os links para você adquirir essas obras maravilhosas vai estar lá nos nossos grupos de ofertas, tá bom? E outra coisa, lá também eu vou mandar para vocês o link para você fazer parte do nosso seminário teológico, tanto da formação completa em teologia, como todos os nossos cursos, tá bem? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.